Olá pessoal, o vídeo de hoje nós queremos convidar a vocês a participarem um pouco sobre a reflexão que queremos fazer sobre a nossa espiritualidade. Falando um pouco sobre a nossa espiritualidade, queremos também refletir sobre o conceito de espiritualidade. Espero que essa nossa reflexão possa, de alguma maneira, colaborar com os nossos irmãos que nos assistem agora, especialmente os membros consagrados, vocacionados das novas comunidades. Nossa intenção também é que, ao falarmos sobre a nossa espiritualidade, nós possamos tocar no coração daquelas pessoas que possuem, vamos dizer assim, o DNA do carisma Theotokos. Então, eu peço a gentileza e a delicadeza de vocês para que vocês nos acompanhem. Minha intenção é não fazer aqui um vídeo muito longo, né? Então eu espero que ao final desta nossa exposição a respeito da espiritualidade, de alguma forma nós tenhamos contribuído, colaborado para a sua reflexão e até mesmo para o seu discernimento. Antes, vamos pedir aqui a graça, a sabedoria do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a nossa espiritualidade. Nós queremos, na verdade, produzir alguns vídeos onde nós trataremos um pouco sobre a vocação Theotokos. Então, nós iremos falar sobre o carisma, sobre a missão, podemos falar um pouco sobre as nossas regras, sobre o regimento interno, enfim. Mas nós iniciaremos refletindo sobre a espiritualidade. Então, todas as comunidades possuem uma espiritualidade. Então, toda congregação religiosa, toda ordem religiosa, toda família religiosa, todos os carismas possuem uma espiritualidade. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos aqui falando apenas de um jeito de rezar, ou uma maneira de se relacionar com Deus. Embora esses sejam os aspectos mais importantes da espiritualidade, e que se expressa na vida das pessoas. Então, quando alguém que já tenha participado, por exemplo, de algum evento da comunidade de Missão Theotokos, tenha participado do grupo de espiritualidade, do grupo de discipulado, alguém que já tenha participado dos nossos retiros, tenha participado da escola de espiritualidade e de formação, que nós chamamos de lectus discípulos, ou até mesmo alguém que participe conosco através das nossas
transmissões que nós fazemos via internet, já deve ter percebido que nós temos um jeito de rezar. E este jeito que nós temos de rezar expressa a nossa espiritualidade. Bem, a espiritualidade, ele é, na verdade, um tema que transcende e que vai além das orações. É um jeito de falar, é um jeito de se comportar. E em tudo isso, nessa maneira de ser, está contido a espiritualidade. Então, vejam, até mesmo nos nossos regimentos internos está expressa a nossa espiritualidade. Ou seja, o modo como nós vivemos, o modo como nós nos vestimos, o modo como nós vivemos o relacionamento entre os irmãos, o modo como nós comemos. Tudo isso, esta maneira de ser, dá uma certa visibilidade da nossa espiritualidade. É por isso que, se chega alguém aqui em nossa casa, no centro de evangelização, alguém de fora da comunidade, é possível que esta pessoa enxergue, sem muitas dificuldades, alguém que não esteja inserido dentro desta nossa realidade. Justamente porque alguém pode não viver ou não estar vivendo a espiritualidade própria daquele carisma. Então, essa palavra espiritualidade, ela, digamos assim, ela vem carregada de uma certa força, de uma potência, e que sem ela, ou seja, sem a vivência da espiritualidade, nada teria sentido, pelo menos no sentido pleno. Então, tratar sobre a espiritualidade é algo muito relevante, muito importante. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é capaz de orientar a nossa vida, sobretudo se nós admitimos que a vida consagrada ou a vida religiosa pertence de modo indiscutível àquilo que nós chamamos de vida de santidade. Então, nessa perspectiva, a espiritualidade, ela é uma necessidade verdadeira. Então, a espiritualidade, vamos dizer assim, é uma via para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa se aprofundar mais, ter mais clareza, maior compreensão, maior entendimento do carisma daquela comunidade e da missão daquela comunidade. Então, a espiritualidade, esse modo de ser que é expresso através da espiritualidade, nos ajuda a comunicar a graça que nós recebemos. Nos ajuda a comunicar o dom que nós recebemos. Então, viver nossa
espiritualidade, e aqui eu estou me referindo à espiritualidade própria do carisma Theotokos, é viver simplesmente a vida de todos os dias. Viver no ordinário, o extraordinário de Deus. Por quê? Porque a vida, eu costumo dizer isso sempre, né? A vida é uma aventura. A vida é uma aventura difícil, a vida é uma aventura muitas vezes, digamos assim, dolorosa. E entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós passamos por muita coisa. Quantos acontecimentos, né, você já viveu na sua vida, né? Quanto amor, quanto medo, quantas feridas. Enfim, nós passamos por muitas coisas, né? Mas também quantas curas nós tivemos, né? Quanto processo de libertação, de cura interior, quantas reconciliações, quantas dúvidas já foram esclarecidas, quantas vezes nós já ressuscitamos. Então, eu digo aqui que na comunidade o meio seguro para que possamos adquirir esta vida interior é justamente a vivência da nossa espiritualidade. Sem a vivência da nossa espiritualidade, nós não teremos como dar uma resposta diante deste chamado que Deus nos fez. Então, vivemos a nossa espiritualidade vivendo por exemplo, a nossa regra de vida, né? Nossa regra de vida, o nosso estatuto canônico, ou seja, as nossas constituições. Tudo isso, com a nossa espiritualidade, nós chamamos da via Theotokos. E o que é esta via Theotokos? Esta via não é outra coisa senão orientações para que possamos viver os mais diversos momentos da nossa vida diante da presença de Deus. Então, nossa espiritualidade, ela é uma espiritualidade do cotidiano, onde nós somos todos os dias convidados a fazermos e a viver a vontade de Deus na nossa vida. Então nós fazemos isso consagrando o tempo, consagrando a nossa vida e assim darmos a nossa contribuição na construção do reino de Deus. É por isso que é fundamental o uso da reta intenção nas nossas ações, na prática, por exemplo, das virtudes, especialmente na virtude da caridade. Então nós podemos, nesse sentido, concluir que a nossa espiritualidade, mas também a espiritualidade da sua comunidade, ela é uma escola de amor. E é nessa escola de amor que nós podemos aprimorar as nossas capacidades de amar a partir das orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, na vivência desta espiritualidade, é possível fazer a experiência de ser amado por Deus.
e de responder a este amor amando e acolhendo os nossos irmãos, especialmente aqueles que vivem dentro da mesma casa, aqueles que vivem a vocação, a vida fraterna. Então, a espiritualidade Theotokos, bem como qualquer outra espiritualidade, seja de uma ordem religiosa, seja de uma congregação religiosa, ou seja de uma nova fundação, ou de uma nova comunidade, ela não pode, de forma alguma, ser desprezada, ser negligenciada e até mesmo ridicularizada. Por quê? Porque ela, a espiritualidade, que nos desafia a revisar a nossa vida e orientar as nossas ações para Deus, através das nossas posturas. E essas nossas ações que são tocadas e que são orientadas a partir da nossa espiritualidade, ela sem dúvida irá contribuir e irá nos ajudar bastante, ainda que diante das nossas fraquezas, das nossas fragilidades humanas, a espiritualidade é uma contribuição presente de Deus que nós precisamos perceber através desta sensibilidade que o Espírito Santo nos toca, justamente para fazer a vontade de Deus. Então, aqueles que vivem, digamos assim, na superficialidade das coisas e buscando apenas as suas satisfações pessoais, jamais poderão ter acesso à dimensão da vida interior. Ou seja, sem a prática, sem a vivência da espiritualidade, este seria um caminho difícil para adentrarmos na vida interior. Muito bem, então para compreendermos aqui melhor a espiritualidade, nós vamos dividir a espiritualidade em duas vertentes e em cinco pilares. Então, as vertentes é onde brota a nossa espiritualidade, que é a reconciliação. Na verdade, são três vertentes. A reconciliação, especialmente a parábola do filho pródigo. Então, para nós, a parábola do filho pródigo, esta passagem do Evangelho é uma vertente para nós, e que é fundamental, essencial, para compreendermos não apenas a vocação, o carisma, mas a nossa espiritualidade, ou seja, o nosso modo de se relacionar com Deus através da oração, mas o modo de testemunharmos a nossa vocação. A segunda vertente, aqui não estou colocando em ordem do que é mais importante, mas são três coisas aqui, são três vertentes absolutamente importantes. Talvez esta que eu vou falar agora, sem dúvida, a mais importante, porque é justamente a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria. Por isso, Comunidade Missão Theotokos. Para quem não sabe, Theotokos significa Mãe de Deus. Sobre isso nós falaremos num outro momento. E a terceira vertente são os nossos santos baluartes,
que são mestres espirituais que nos ajudam com alguns aspectos da espiritualidade desses homens e mulheres através das suas obras. Então, um baluarte de uma nova comunidade não é um enfeite. Ele está ali como um mestre espiritual que pode, através de suas obras, dos seus escritos, darem uma contribuição através de alguns aspectos da espiritualidade própria de cada um deles para um carisma, para uma nova fundação. Então, e nós temos 5 pilares. E o que são pilares? São os pilares de sustentação. O nosso carisma, os 5 pilares são o amor à igreja, a docilidade, a alegria e a vontade. Então, para falar um pouco sobre estes pilares, eu vou fazer uso aqui da nossa regra de vida, né, onde nós fomos escrevendo ao longo dos anos e fomos aprendendo, né, entendendo, extraindo dessas vertentes o entendimento, né, para que possamos então viver a nossa espiritualidade a partir destes 5 pilares de sustentação. Então, eu vou falar aqui rapidamente de cada um deles, porque eu não quero me alongar muito. Muito bem, então, quando nós falamos do amor à igreja, então, na nossa regra de vida, vai dizer assim, que Deus confiou a nós, assim como toda a sua igreja, uma missão. E a nossa missão se define justamente a partir do carisma e da espiritualidade Theotokos. Então, a sua missão, você que pertence a uma outra comunidade, a sua missão é justamente definida a partir do carisma e da espiritualidade de sua comunidade. Então, você que me ouve e que está em busca de uma maneira de dar contribuição ao Evangelho, servindo a igreja, né? Quem sabe a sua missão não se define também a partir do carisma Theotokos e a partir da espiritualidade Theotokos. Bom, e outra coluna que sustenta a nossa vocação é a docilidade. Então, se nós somos uma comunidade mariana, nós precisamos apresentar aqui os traços de Nossa Senhora, o jeito de Maria. Por quê? Porque para nós o jeito de Nossa Senhora é que faz com que então a nossa evangelização e a nossa missão seja eficaz. A alegria, a terceira coluna de sustentação de nossa vocação. Não há como anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sem a alegria, né? Sem este júbilo que representa justamente, ou que testemunha, o encontro que aquela pessoa teve com nosso Senhor. Então, como trabalhadores na vinha do Senhor e no exercício do carisma Theotokos, a alegria deve estar sempre sendo cultivada dos nossos corações.
para aqueles que se apresentam diante de nós possam também colher o fruto da alegria. Lembrando que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Bom, uma comunidade que não possui alegria é uma comunidade que se apaga. Uma comunidade onde não se vive a alegria, pode acontecer de que os membros sejam tentados a buscar em outros lugares a alegria que não conseguem encontrar em sua casa. Então, a alegria é um testemunho, vamos dizer assim, de caráter evangélico. Então, bom, aqui eu estou tratando dessas colunas. Na verdade, nós chamamos das nossas estrelas, né, de uma maneira bastante superficial aqui. Não teria tempo para aprofundar sobre cada uma delas, né? Isso nós fazemos dentro do nosso processo formativo aqui de nossa comunidade. Uma outra coluna ou uma outra estrela é a da acolhida, né? Então, a acolhida, ela está totalmente ligada com a docilidade ou com a mansidão. Por isso que nós, enquanto vocacionados, consagrados ao carisma Theotokos, precisamos buscar constantemente o dom do acolhimento. Porque a acolhida é o primeiro sinal de que uma comunidade está viva. Então nós precisamos aqui estar sempre com o nosso coração aberto para acolher as pessoas. Isso não significa que nós vamos abrir as portas da comunidade, mas é algo maior. Significa que nós precisamos abrir as portas do nosso coração. Então, se uma comunidade ela é atrativa, é porque ela é cheia de amor, porque ela é cheia de vida, e a vida chama a vida. Então, o acolhimento é uma atitude que necessita de desprendimento, de consciência. Então, se o coração não se abre, se nós não fazemos diariamente, no ordinário da vida, o exercício de abrir o coração, de alargar o nosso coração, o que vai acontecer? O nosso coração vai se tornando frio, ele vai se endurecendo, vai se fechando, de modo que esse coração não é mais capaz de atrair ninguém para Jesus Cristo, nosso Senhor. E por fim, né, a vontade, a quinta estrela ou a quinta coluna que sustenta a obra Theotokos. Que vontade é essa? É a vontade de servir Cristo. É a vontade de servir nosso Senhor por meio de sua igreja. A vontade de seguir Jesus, a vontade de obedecer os ensinamentos de Jesus, é uma consequência natural de todos aqueles que fizeram uma experiência verdadeira, uma experiência de intimidade com Deus. Por isso, nós queremos, através desta estrela, ou desta coluna, aprender a fazer diariamente a vontade de Deus. Resumindo, nós queremos que a nossa vontade seja de fazer a vontade de Deus. Para isso, é preciso criar um espaço em nosso coração para que o Espírito de Deus, então, venha nos preencher. Bom, enfim, era mais ou menos isso que eu
queria falar com você. Como eu já disse, nós tratamos de um assunto, espiritualidade, algo que é extremamente fundamental, não apenas para aquelas pessoas que vivem nas novas comunidades. Todos nós precisamos exercer a espiritualidade, porque, como eu já disse no início, a espiritualidade, o aspecto principal de uma espiritualidade é justamente a maneira como você se relaciona com Deus. Então, aqui cabe também um alerta, né? Para ver como é que você vive uma espiritualidade, ou que espiritualidade você está vivendo. Se você tem interesse, ou se você se interessou em conhecer mais sobre a nossa espiritualidade, nós teríamos o maior prazer, a maior alegria em recebê-lo em nossa casa, para tomarmos juntos o nosso café e para refletirmos com um pouco mais de profundidade sobre a espiritualidade que nós precisamos e queremos viver aqui em nossa comunidade. No próximo vídeo, nós trataremos sobre o carisma Theotokos. Então nós vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente a você que nos acompanhou até o fim deste vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que a Santíssima Virgem Maria, a Virgem Theotokos, a Virgem da Reconciliação, interceda junto a Deus por cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve.